Presos de Altamira são mortos dentro do caminhão quando foram levados para Belém. E veja também. Rodrigo Maier grava vídeo para ato em apoio a Glenn Greenwald e The Intercepta. Investigação de esquema de fraude na Fundação Leão 13 agora vai mirar políticos. Novo bloqueio do orçamento atinge 348 milhões de reais da educação. E homem preso durante 5 anos por estupro é inocentado e deixa a cadeia. Essas são as principais notícias que você vai conferir agora no CJC Online, segunda edição. Muito boa tarde, está começando o nosso programa às 5h32 da tarde desta quarta-feira, 31 de julho. O mês acaba hoje, gente. Pois é, né? Quem diria, já passamos da metade do ano de 2019, daqui a pouco é festa de Natal de novo. Pois é, e a gente hoje a gente consegue aproveitar bem o nosso tempo com essas informações todas que você recebe, todas compiladas, prontinhas aqui para você de 5h30 às 6h30 da tarde. Olha, você de casa pode participar do nosso programa no telefone pelo WhatsApp 021 99 151 5902. Manda para mim a sua opinião sobre os assuntos que estão sendo tratados aqui, o que é notícia na sua cidade, o que você acha que precisa entrar na televisão para chamar a atenção de autoridades, para pedir ajuda. Você pode mandar para a gente aí, 021 99 151 5902. O WhatsApp vai aparecer de novo aí na sua tela. E também, se você usa as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, independente da rede, você pode colocar a hashtag CJC Online. Como vai aparecer no seu vídeo, a gente vai pegar a sua opinião e colocar aqui no telão para a gente poder apresentar o que você pensa, tá? Hoje é dia de você participar. Olha, eu começo já o nosso programa falando sobre a situação do Pará. Gente, que confusão aconteceu lá no presídio no Pará. Havia uma quantidade de mortos já que chamava muito, né, a atenção das autoridades, que era o segundo evento violento dentro de presídio do ano. A questão é que depois que alguns presos foram transferidos para outros lugares, mais 4 mortes. 4 pessoas morreram a caminho de Belém enquanto estavam sendo transferidos em um caminhão. Já chegaram a 62 mortos só nessa rebelião. Vamos acompanhar na reportagem. 4 envolvidos na briga entre facções que resultou no massacre do presídio de Altamira foram mortos durante o transporte para Belém, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública. E com isso, o número de mortos no confronto chegou a 62. Os presos foram levados algemados dentro de um caminhão dividido em 2 celas. Os corpos foram encontrados na manhã desta quarta-feira com sinais de sufocamento. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Defesa Social, eles seriam da mesma facção e ocupavam a mesma cela no presídio. Ao todo, 30 presos estavam sendo transferidos. Os outros 26 foram levados para a capital e estão em isolamento. O caminhão tem 4 celas e a capacidade para até 40 presos. E o Estado informou que não possui caminhão com celas individuais. De acordo com a Segup, 21 presos já estão em Belém. Todos chegaram na última terça-feira. 16 são líderes de facções e 10 deles serão levados para o regime federal e os demais redistribuídos nas penitenciárias estaduais. O governo do estado confirmou a chegada de 40 agentes da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária em Belém na tarde desta quarta-feira para atuarem em atividade de guarda, vigilância e custódia de presos. Tá, e essas são as informações do que está acontecendo, né? Mas tudo isso começou quando um grupo de uma facção do Comando Classe A saiu do Bloco A e foi para o anexo do Comando Vermelho. E lá eles começaram a atacar. Naquele momento, eles atearam fogo e cerca de 41 pessoas, 41 presos, morreram asfixiados. 16 foram decapitados. Foi uma barbárie, gente. Ao todo, né, teve um que não teve uma causa de morte informada e 4, foi esse que a gente acompanhou agora na reportagem. Os 4 que morreram nesse translado são Denilson
de Souza Ferreira, José Ítalo Meireles Oliveira, Valdenildo Moreira Mendes e Eric de Souza Lima. Esses 4 não chegaram a Belém com vida. Bom, eu tenho aqui a participação de alguns especialistas que vão falar com a gente sobre toda essa movimentação. Eu já começo aqui com deixa eu só pegar aqui o nome, o Tiago. Ele primeiro, são 2 especialistas que a gente tem para essa notícia. O Tiago Jordassi, ele mandou um vídeo para a gente. Ele é advogado criminalista e conversa agora com a gente. Quanto ao massacre que está verificando-se no Pará, dessa briga entre facções rivais, nada mais é do que uma consequência lógica dessa superlotação que existe nos presídios brasileiros e falta de instrumentos públicos para conter essa onda de violência. Então, nós estamos diante de nada mais do que uma consequência da falta de estrutura do Estado. E essa falta de estrutura do Estado, ela é verificável facilmente, não somente pelas suas consequências, mas pelo total desrespeito, por exemplo, à lei de execução penal. A lei de execução penal, ela não é nem um pouco seguida. Ela é totalmente deturpada de forma prática. Por quê? Porque os próprios governantes e as pessoas que estão ligadas ao sistema carcerário indicam que ela é impossível de ser cumprida. Ora, a partir do momento que o Estado verifica a sua total falência do sistema carcerário, justificando que a falência é uma possibilidade para flexibilizar direitos, acarreta situações dessa forma. Não temos celas individuais, não temos celas climatizadas, não temos possibilidade nem de cumprir o número estabelecido máximo de manutenção de presos dentro do estabelecimento. Então é uma situação grave, tanto que o Brasil já respondeu internacionalmente por violações de graves direitos humanos no sistema carcerário. Então, esse episódio não é isolado, esse episódio não é o único, ele será reverberado. Teremos aí uma continuidade de violações até o poder público verificar uma necessidade de uma reorganização do sistema carcerário e manutenção da norma. Nós temos que manter a norma levada a efeito, sendo efetivada, cumprida, conforme a Constituição Federal. Se nós não levarmos as regras a sério, nós estaremos sempre diante de um estado de barbárie. Então, desta forma, nós temos sim brigas de facções rivais, e não somente nesse estado, em todos os estados. Todos os estados estão com um sistema carcerário superlotado e sem o mínimo de direitos e dignidade para com os reclusos, reverberando situações que trazem consequências para eles mesmos e para a própria sociedade, que fica sem qualquer tipo de segurança. Obrigado, doutor Tiago. Ele é advogado criminalista, conversa com a gente, né, sobre isso, e ele pontuou, isso aconteceu, mas pode acontecer em outros lugares. Eu quero lembrar o que abriu o ano de 2018 lá no Amazonas em um outro confronto também, uma outra rebelião dentro de um presídio lá no Amazonas, que deixou muitos presos mortos. Foi no dia 26 de maio de 2018. Foi um ponto que começou. Esse foi desse ano, mas ano passado nós começamos o ano também, em janeiro, com um outro confronto. Já está se tornando algo frequente, não é? Nós sabemos que a população carcerária é muito alta, é muita gente. Dentro dos presídios suportam, né, e acomodam um número X de pessoas e tem às vezes 2x, 3x, o triplo do que é possível. A situação às vezes chega a ser desumana. Acaba abrindo uma brecha. Qualquer fósforo aceso se torna uma grande explosão. Eu vou ter agora aqui a doutora Fernanda Frestinho. Ela é professora de Direito Penal da UFRRJ e mandou um áudio para a gente também, dando a opinião dela. Recentemente, nós tivemos um outro massacre em presídio, fato que já não é mais novidade no nosso país. Dessa feita, esse massacre ocorreu na cidade de Altamira e resultou em dezenas de mortos. O fato é gravíssimo e deve ser devidamente apurado.
Não é demais mencionar que a responsabilidade pela integridade, dignidade, qualquer coisa que aconteça nos presídios é das autoridades estatais e federais, dependendo do presídio em questão. A Lei de Execuções Penais assegura, assim como a nossa Constituição Federal, assegura que os presos devem ser tratados em condições onde seja mantida a dignidade da pessoa humana. Infelizmente, esses preceitos não são seguidos nos presídios brasileiros, onde impera a superlotação, sujeira, condições que não são dignas para a saúde, alimentação, o banho de sol e várias outras questões que seriam necessárias para manter a integridade física do preso. É claro que essas condições desumanas potencializam e propiciam um conflito ou um aumento na possibilidade de conflito. De toda sorte, é dever do governo rever essas condições e dos órgãos especializados para que esse tipo de fato não possa acontecer. Não é possível que um presídio tenha uma lotação 50% maior do que a lotação permitida, máxima permitida. É claro que isso vai se transformar num barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento. Nesse caso em particular, mais grave ainda, é que depois as autoridades resolveram transferir alguns dos presos e esses presos foram mortos durante o transporte dentro do caminhão. Então é gravíssimo, porque a custódia deles era das autoridades estatais e mesmo assim eles foram mortos, ou seja, houve uma violação aí do dever de cuidado e guarda desses presos. Por isso, esse fato é gravíssimo e deve ser apurado com todo o rigor possível. Mas, além disso, é importante a gente mencionar que o Brasil tem adotado a solução de conflitos plena privativa de liberdade com muita magnitude. Mas, na verdade, nós temos outros modelos de solução, pelo menos para alguns crimes, que poderiam ser utilizados de modo que os presídios não ficassem superlotados dessa maneira. Então, na verdade, o Brasil tem adotado um modelo que ele, na prática, não tem condições de implementar. Então, é muito importante que essa questão seja revista, que sejam respeitados os direitos dos presos e que um fato como esse, além de ser apurado, leve as pessoas a pensar o que poderia ser feito diferente a fim de melhorar o sistema e que a vida dessas pessoas, então, não tenha sido ceifada de maneira, enfim, que não possa resultar em nenhuma melhoria no sistema. É muito importante, então, que o sistema busque se aperfeiçoar a partir de fatos graves dessa magnitude. Tá certo. Obrigado, Fernanda Freixinho. Ela é professora de Direito Penal e a praia dela, né? Bom, existe sim uma necessidade de deixar o preso numa condição, pelo menos, sem riscos à saúde, à vida, né? Porém, com essa superlotação não dá. Esse é um dos motivos que no mês de agosto o programa apura o sistema carcerário do Brasil. Nós vamos ter vários especialistas. Ontem foi dia, né, de você conferir o Apura, a reforma da Previdência. Daqui a alguns dias, você vai poder rever esse programa na programação. Mas no próximo mês, no final de agosto, nós vamos apurar o sistema carcerário brasileiro. Vamos falar sobre vários assuntos, inclusive pena de morte. Bom, deixa eu ver aqui os tweets do que as pessoas estão falando sobre esse assunto. Mostra aqui o primeiro. Olha, Danilo Andrade diz: rapaz, que coisa horrorosa é esta. Realmente, Danilo. Depois do Carandiru, né, da rebelião que matou 111 pessoas no Carandiru, essa aqui é a segunda maior, 62, sabendo que 58 foram mortos no confronto e 4 pessoas depois em translado. Aqui, ó, Vera Espolidoro. Presos de Altamira são mortos dentro do caminhão durante transferência para Belém. O massacre continua agora, provavelmente por parte das forças de segurança. Bom, não sabemos se foi por forças das forças de segurança. Por quê? O caminhão que transportou tem 2 celas e os presos ficaram divididos. Acomodava 40 pessoas no caminhão e tinham 30. Vamos chutar 15 pessoas em cada cela, 4 pessoas
infelizmente não chegaram com vida. Os 26 restantes chegaram com vida em Belém. Então, né, alguém pode, se foi alguém de fora, alguém viu alguma coisa. E aí vai ter que ser apurado, mas só explicando como é que foi esse transporte aí. Vamos saber da agenda do presidente Jair Bolsonaro. Mostra aqui a primeira, por favor. Ou melhor, a agenda toda, né? Pela manhã ele divulgou uma visita à cidade de Anápolis, Goiás. Ele até publicou isso no Twitter, tá? À tarde ele publicou em seu Twitter também sua opinião sobre a pena recebida por Adélio Bispo, o homem que o esfaqueou na campanha política. Eu tenho aqui, olha, o Twitter dele, está aberto aqui o Twitter de Jair Bolsonaro, e eu vou ler para você aqui. Espera aí, deixa eu já achar aqui, porque ele comentou. Para a gente saber das informações, né, é sempre importante aqui, ó. A defesa do Adélio o induziu a passar por maluco. A pena agora é perpétua no manicômio judicial. Se algum familiar ou próprio quiser abrir o jogo comigo, estou à disposição. Afinal, como o caso Celso Daniel, a história pode se repetir para o Adélio e seus comparsas. Esse é o Twitter de Jair Bolsonaro que a gente pontua aqui. Olha, no próximo bloco eu tenho mais informações aqui. Uma delas é a situação, né? Além de mostrar a cidade no cartão postal, a gente vai falar sobre o assunto que está em alta aí com uma convidada especial no último bloco. Você vai saber disso mais daqui a pouquinho, mas olha o que vai rolar no próximo bloco aqui. Homem preso por estupro durante 5 anos é inocentado e deixa a cadeia.